Bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos falar da competitividade da economia portuguesa, da reindustrialização necessária, obviamente dos fundos importantes para apoiar os empresários, as empresas, para reconstruir, para reformular também a nossa indústria aqui em Portugal. São convidados desta edição Franklin Alves, é gestor do programa Compete, e também Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Agradeço aos dois a vossa presença. Franklin Alves, começo por si para lhe perguntar o que é exatamente isto do Compete. Começamos por aqui, para perceber o que é que está aqui, o que é que estamos a falar quando falamos do Compete. O Compete é uma das componentes mais importantes do CREN, naquilo que tem a ver com, aliás, a designação do programa, é o Programa Operacional dos Fatores de Competitividade. Ou seja, na estrutura que foi montada no CREN, basicamente designou-se os chamados programas de índole regional, que, para além do apoio a investimentos na área das infraestruturas, apoiam também as microempresas, e depois criaram-se alguns programas temáticos, sendo que o Compete é o programa temático orientado para o apoio às empresas em tudo o que tem a ver com a lógica de suporte à competitividade. A novidade, talvez, no programa em relação a quadros anteriores, foi ter-se tentado associar o apoio direto a projetos empresariais e, portanto, digamos que o core do projeto é muita componente dos sistemas de incentivos à inovação e, portanto, se consubstancia fundamentalmente em projetos associados a investimentos empresariais, mas depois complementados com duas vertentes adicionais. Uma que foi tentar ligar o máximo possível o esforço da investigação e da inovação científicas à aplicação por via de projetos promovidos por entidades do sistema científico em ligação com empresas, com centros tecnológicos e, portanto, nós temos o eixo, um chamado eixo 1, que está muito associado a essa dimensão do apoio ao sistema científico e tecnológico nacional e a projetos orientados para a sua aplicação prática. E depois, aspectos que têm a ver com outras formas de apoiar projetos empresariais, sem ser pela via do suporte direto ao investimento. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da área de engenharia financeira, com o objetivo de reforço de capitais permanentes das empresas, com duas dimensões. Uma dimensão na área dos capitais próprios, através dos fundos de capital de risco, e a outra na área dos capitais de médio e longo prazo alheios, através dos fundos dos apoios às linhas de crédito de longo prazo, chamada PME Investimento, PME Crescimento. Finalmente, uma vertente que tem a ver com o que nós costumamos designar na gíria por envolvente, que é ações que envolvem a necessidade de promover atuações em concertação do mundo empresarial. Uma questão importante em Portugal é que nós, como todos sabemos, temos um problema de escala e de dimensão, temos muitas PMEs e no conceito de PME português, quase todas seriam, à escala europeia, microempresas. E é importante ganhar massa crítica naquilo que são projetos que interessam a um setor ou até ao conjunto da economia. E para isso desenvolveu-se uma vertente que está associada à dimensão, por exemplo, de iniciativas de promoção internacional, projeção internacional de produtos e de setores, o calçado, a cortiça, e nós temos um eixo que suporta as chamadas ações conjuntas e ações coletivas que têm a ver ou com promoções internacionais, desenvolvimentos conjuntos de produto, que são formas que pretendem, efetivamente, para além da utilização dos fundos diretos, como eu referi, no apoio a projetos específicos, também incentivar processos de associação, de concentração, de concertação entre todos os protagonistas. E ainda, finalmente, uma dimensão que é o apoio à modernização administrativa. Portanto, uma parte importante do que foi feito em termos de transformação da relação do Estado com as empresas e com os cidadãos, mas mais com as empresas. A empresa na hora, o balcão único, etc., tem uma componente muito forte de apoio de fundos comunitários originada num eixo também específico que nós temos, que é o eixo, salvo o eixo 4, que é o eixo da modernização administrativa. Portanto, procurou-se de facto um programa que é, acima de tudo, um veículo para maximizar o efeito que se espera de fundos disponíveis. Portanto, nós temos uma dotação global de 3.100 milhões de euros de incentivo aplicável em projetos de investimento e, portanto, depois com lógicas específicas que podemos falar depois mais tarde. Já vamos ver mais à frente. Rui Leão Martinho, na altura em que, de facto, a economia portuguesa precisa de fazer esta reconversão, aumentar a sua competitividade, enfrentar os concorrentes globais, estes programas acabam por ser um fator estratégico importante, se bem geridos. Eu penso que é um fator estratégico importante, como diz, e é muito abrangente, porque este Compete, e temos aqui o Franklin Alves como seu máximo responsável,
não se limita a financiar este ou aquele projeto, mas dá caminhos também às empresas e, sobretudo, estamos a falar de pequenas e médias empresas. E isso é muito importante, porque onde é que estão os grandes entraves também para o desenvolvimento das empresas? É a questão dos licenciamentos, é as questões administrativas, são as questões burocráticas, depois é a própria concepção da empresa. A empresa é pequena, está isolada? Não. A empresa tem que entrar em redes nacionais, redes internacionais, lá está essas ligações de que está a falar, e depois tentar também, não é só pedagogicamente, mas mostrar na prática como é importante, que no equilíbrio das fontes que a empresa pode dispor, tem que ter o seu capital próprio, tem que ter capital alheio e tem que socorrer de outro tipo de soluções. Pode ser a tal engenharia financeira, mas onde estarão com certeza recursos ao mercado obrigacionista, ou isoladamente, ou grupado. A ideia que nunca deve ser posta de parte de ida para a Bolsa. Parece impossível falarmos nisto, mas é verdade. Falamos nisto há 20 anos e era necessário que as empresas pensassem que era um caminho também a prazo médio, alternativo para outro tipo de financiamento. Até, e permita-me interrompê-lo, Rui Leão Martinho, até porque há dinheiro disponível, basta olhar para aquilo que foram emissões de algumas empresas portuguesas de obrigações no final do ano passado, muito bem, em que de facto a colocação, mais houvesse para colocar e mais havia de procura. Procuradas em excesso, como sabe, com uma oferta que não chegou e, portanto, há aqui apetência para determinado tipo de produtos. E há empresas médias que têm bom nome. Têm bom nome, têm boa reputação, sabe-se que estão em mercados internacionais, têm bons dados para apresentar. E, portanto, eu começaria por esse estilo de empresas e teria que ser um movimento concertado. Tal como também, como há pouco falou, das obrigações. Lembra-se quando se começou a falar das obrigações grupadas, novamente depois dos anos 80, em que isso foi vulgar, houve um primeiro movimento, recorda-se, de que havia, isso não vai dar nada. Não, eu acho que há caminho para isto tudo. E é uma questão de concertarmos e conciliarmos isto. O programa Compete é muito completo. Portanto, tem a parte de investimento, de financiamento e tem as outras vertentes, ou os tais eixos, penso, de que falou o Franklin Alves. E, portanto, eu penso que é uma boa ajuda e convém ser explorada favoravelmente pelos beneficiários, que são as empresas. Franklin Alves, vamos ter ao longo desta praticamente hora de analisar, de decompor este programa, mas vamos começar por alguns estereótipos que ainda existem relativamente aos fundos europeus, talvez do passado, e que queremos obviamente desmontá-los. Tem que ver com, muitas vezes os fundos eram mal aplicados, eram poucas vezes dificilmente, eram, enfim, erradamente monitorizados ou não monitorizados. Hoje essa gestão é completamente diferente. Há uma noção clara de onde é que é investido o dinheiro, como, porquê e com que resultados. Sim, eu diria que é sempre possível encontrar aspectos negativos e eu próprio e nós no Compete e no conjunto dos sistemas de incentivos temos feito um grande esforço no sentido de exatamente procurar transformar aquilo que necessariamente tem que ser transformado ao nível de aspectos como, por exemplo, simplificações administrativas, que não significam menos rigor e menos exigência, antes pelo contrário, significam de facto tornar as coisas mais objetivas em processo de decisão e há muita coisa que pode ser mudada, mas se olharmos retrospectivamente, eu penso que de facto tem sido traçado um caminho que, com base na experiência acumulada por muita gente envolvida no processo, eu sou um newcomer na coisa, mas há muita gente que tem uma experiência... também há muitos anos, não é? Tem muitos anos disto e que, portanto, tem vindo a elaborar sobre o tema e a simplificar. E, portanto, atualmente há um conjunto de critérios, de métricas, de processos de decisão que, de alguma maneira, têm procurado introduzir formas de seleção o mais objetivo possível e que, não sendo apenas quantitativas, tendem pelo menos a ter uma base de sustentação e de decisão materializável numa análise objetiva dos projetos e que não dependam de quem está diretamente envolvido na apreciação da candidatura, ou seja o que for. Nós temos, desse ponto de vista, uma apreciação muito favorável de Bruxelas sobre os nossos sistemas. Acho que é importante dizê-lo, não é? Eu acho que estas coisas são, acima de tudo, nacionais, não tem a ver com o governo que está neste ou naquele momento. Há, de facto, uma apreciação por parte da Comissão Europeia e da DG Régio, que é quem acompanha mais no terreno estes sistemas, muito favorável em relação ao Portugal. Portanto, eles consideram que, de facto, nós temos sistemas bastante exigentes, bastante escorreitos. Temos, em termos da execução dos sistemas de incentivos, um dos níveis mais elevados da Europa. Estamos claramente acima da média europeia. Portanto, há um conjunto de aspectos que eu acho que tem evoluído bem. A meu ver, a questão talvez mais crítica em tudo isto é que
nós ainda perdemos tempo demais, mas isso é um pouco a consequência da burocracia, com o processo de seleção de candidaturas e de análise documental. Enfim, perde-se muito tempo a fazer aquilo que na gíria se chama lamber documentos, que é que, de facto, todo o processo depois de verificação da despesa, da execução dos projetos, é muito concentrada na verificação dos papéis e menos na observação, por um lado, no terreno da execução dos projetos e, por outro, naquilo que é também difícil, mesmo em qualquer circunstância, que é medir com rigor o impacto subsequente destes apoios. Porque nós conseguimos medir como é que nós estamos a enviesar naquilo que achamos que é o sentido positivo as opções de investimento apoiadas. Isto é, nós apoiamos, acima de tudo, projetos mais orientados para a exportação e, acima de tudo, para os bens transacionáveis, projetos que têm uma adoção tecnológica superior à média dos setores apoiados, projetos que têm uma adoção de recursos humanos de qualidade, etc, etc. Portanto, tudo isso, à partida, por via do apoio financeiro diferenciado que é feito a esses projetos, espera-se que tenham o impacto necessário na melhoria da qualidade do tecido empresarial e penso que isso, intuitivamente, percebe-se que está a acontecer. Agora, qual é a eficácia mais medida em quantidade? É um tema que se tem discutido muito, como é que se pode fazer, há aí aspectos provavelmente a melhorar, mas enfim, eu acho que é esse exercício que é também bastante interessante. Este ano, que agora acabou, foi um ano em que conseguimos tomar algumas decisões de simplificação importantes, não é? Como eu já referi. Também há um acumular de experiência que permite esse afinar de processos. Inevitavelmente. E há coisas que decorrem também da interação que se tem com as empresas, com os agentes, e portanto se percebe que aqui ou acolá as coisas podem ser aliviadas. Por exemplo, eu acho que na dimensão da utilização de recursos tecnológicos mais avançados, sistemas de informação, etc., nós podemos utilizar ainda muito mais esses recursos para agilizar sistemas. Eu tenho dito que uma das coisas que, do ponto de vista de processo, será um grande desafio para o próximo quadro é nós conseguirmos desmaterializar os processos. Isto é, entrarmos por uma via em que todos os processos, em parte, já são desmaterializados, nomeadamente nas candidaturas, mas, por exemplo, a parte de verificação documental, a apresentação de faturas ainda é muito papel, não é? Podermos adotar, por exemplo, uma solução de faturas eletrónicas de validação instantânea nos sistemas que aliviam muito a carga atual, burocrática, orientada para aí e que permitem melhorar muito mais a qualidade do serviço e da relação com os promotores. Rui Martinho, quando se olha para os projetos aprovados uma série mais longa, digamos, há de facto uma alteração bastante grande. São cada vez mais empresas que exportam, são cada vez mais empresas com um caráter tecnológico e há também uma grande interligação com o sistema de ensino, com aquilo que é a investigação. Há de facto um foco de afinar relativamente ao dinheiro que há disponível para empresas que criam mais valor, no fundo, para a economia nacional. Eu penso que sim. Aliás, eu estava a ouvir o Franklin Alves e a primeira coisa, ainda antes desse ponto, que me surgiu, visto que estamos a fazer este programa com continuidade, é que ainda há 8 dias, exatamente neste local, o embaixador francês falou que ao fazer um inquérito às empresas francesas que estão em Portugal, algumas há mais de 40 anos, um dos principais pontos, digamos, fracos em Portugal é a questão da demora burocrática, dos licenciamentos, do aspecto administrativo, o que é um bocadinho esse papel de que falaste primeiro, sim, que é a questão em que, através dos papéis, se perde ali um período de tempo a mais. E isso é refletido, digamos, na opinião que fazem de nós. Agora, eu penso que neste momento afinamos muito os critérios de aplicação dos financiamentos, dos investimentos escolhidos e elegidos. Temos muito uma ligação às universidades, que é muito bom. E, portanto, estamos a entrar em setores que são inovadores, que são criativos, que rompem, digamos, com o tradicional e que estão ligados a podermos exportar, a podermos escoar aquilo que produzimos para outros mercados, o que é muito importante. Eu penso que a realização do CREN tem sido boa nos últimos anos, tem vindo em crescendo e aquelas palavras que eu ouvi do Franklin Alves quanto àquilo que é a impressão que Portugal tem lá fora é bom, porque nós também temos de ter esta ideia. Nem tudo o que temos em Portugal é suscetível, digamos, de uma crítica num aspecto negativo. Nós também conseguimos fazer coisas bem e, em termos comparativos com o resto da Europa, conseguimos estar
numa posição que nos dignifica. Rui, há coisas que nem que nós somos muito bons. É isso, nós às vezes temos esta atitude lá fora, é que os tipos sabem fazer, nós estamos sempre aqui temos pouco... contrariar. Não é verdade. Há coisas que nós temos É sobretudo uma visão de dentro para dentro, porque de fora para dentro a visão não é tanto essa. Não. É boa, é melhor. Faz-me lembrar um bocadinho os mercados financeiros começaram por ter uma melhor opinião relativamente a Portugal do que Portugal ela própria. E ainda hoje nós estamos com uma série de dados lá de fora que se reflete que a ideia que se tem de Portugal e do caminho que estamos a ter é relativamente muito mais positiva do que aquela que internamente nós, cidadãos, nós, empresas e nós, políticos, temos no interior de Portugal. Portanto, há aqui um desfazamento que se calhar é na confluência das duas imagens que estará a realidade verdadeira da situação que nós temos no país. Fernando Alves, vamos decompor um pouco esta questão da execução, porque obviamente havendo dinheiro para investir é importante perceber onde é que ele é investido e quanto e como é investido. Há de facto níveis muito importantes quando comparamos com o benchmark europeu relativamente à execução. Há de facto uma aplicação muito forte do dinheiro que é disponibilizado. Sim, não quer dizer que ficamos satisfeitos e descansados com o nível que atingimos, mas, como eu referi, nós temos no Compete uma dotação global de 3.100 milhões de euros de incentivos para utilizar. E esses montantes são afetos num processo que terminará necessariamente no final de 2013, isto é, a data limite em relação à qual nós podemos lançar candidaturas, aprovar candidaturas, é o final deste ano. A data limite para a realização... 2013. 2013, sim, exatamente. E depois já vamos daqui a pouco falar do novo quadro. Sim, exatamente. A data limite para a realização da despesa, que pode ser a chamada despesa elegível, isto é, aquela que depois Bruxelas efetivamente cobre com o funding que vem de lá, é não será finais de 2015, porque nós gostamos sempre de ter ali uma folga para gerir os níveis finais da execução. Mas este ano é um ano, por um lado, crítico e fundamental do ponto de vista da afetação final das verbas que nos restam, e desse ponto de vista nós já temos níveis de afetação relativamente elevados, na casa quase dos 100%, embora, como é natural que haja sempre um nível das chamadas quebras de projetos que são aprovados e que depois não arrancam ou que têm níveis de utilização inferiores ao previsto. Nós trabalhamos sempre com quebras, historicamente, na casa entre os 120% e 140%, o que significa que ainda temos um espaço para lançar, e é isso que estamos a fazer neste momento, concursos que no conjunto dos vários eixos e das várias iniciativas para o Compete significam mais de 400 milhões de euros de incentivos disponíveis. E, portanto, esses concursos estão todos eles, ou quase todos, a decorrer neste momento, vão ter várias fases e vão continuar, como eu referi, nos casos até ao final do ano, noutros casos até junho, depende das circunstâncias, porque temos também que ter em conta o processo depois de avaliação e seleção das candidaturas. Uma outra questão é a questão da execução. Portanto, a execução é efetivamente os projetos que são aprovados e que depois são efetivamente transformados em realidade e isso é materializado através da despesa que nós aprovamos. Aí, assim, nós terminámos um ano com um nível, de facto, muito bom, não é? Superior a 50%, portanto, temos neste momento 51,3% de execução do total dos incentivos, portanto, já mais de metade está, se quisermos, aplicada, para não dizer gasta. E em 2012, de facto, atingimos os maiores níveis de sempre de despesa aprovada e pagamentos efetuados aos promotores. Valores que eu tenho aqui na casa dos 500 milhões de euros no seu conjunto. Temos agora, de facto, o desafio de continuar este ano e o próximo ano, e também 2015, mas estes 2 anos vão ser críticos do ponto de vista da aceleração desta execução. Evidentemente que os projetos são aprovados, têm o ciclo normal de investimento e de arranque, e portanto, nós agora estamos a entrar naquela fase que será necessariamente a fase do pico da realização da despesa e obviamente que, sabendo-se das circunstâncias difíceis que há no mercado do ponto de vista de acesso a financiamento e sabendo-se também que a realização da despesa tem um apoio comunitário, mas tem também uma obrigação de compromisso paralelo do promotor, essa parte, digamos, do chamado cofinanciamento privado, como nós referimos. É hoje mais difícil do que era. É o tema mais difícil, embora aí temos também um conjunto têm sido anunciados um conjunto de iniciativas, a linha Invest CREN e outro tipo de iniciativas que pretendem, de alguma maneira,
agilizar, facilitar, melhorar as condições de funding da parte privada. Sim. Ainda assim, há aqui alguns dados que gostava de deixar. Foram aprovados 5.105 projetos, 6,6 mil milhões de investimento elegível, criação de 17 mil postos de trabalho, cerca de 4 mil empresas apoiadas. Franklin Alves, é de facto aqui um estímulo grande à nossa economia, este programa. É evidentemente que, eu costumo dizer, os fundos comunitários não resolvem os problemas de financiamento da economia como um todo, não é? Obviamente não é essa a função. Os fundos comunitários, no meu entender, são, acima de tudo, um instrumento de política económica que pretendem são um instrumento financeiro que, de alguma maneira, permite potenciar e multiplicar, acelerar os efeitos de opções de política económica. E desse ponto de vista, efetivamente, eu julgo que estes números que acabou de referir são os números diretos, induzidos diretamente no apoio realizado, mas é óbvio que se espera que haja fatores de indução muito mais alargado. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, o caso da Alta Europa, enfim, é um grande projeto, mas também tem uma componente de apoio de fundos comunitários e teve no passado, e ainda tem alguma parte, e apoios fiscais significativos. Bem, a Alta Europa é um projeto, um grande projeto, e há bastantes grandes projetos que nós continuamos a apoiar, que geram em si exportações, valor acrescentado, produtividade, geram emprego, etc. E geram a criação de outras empresas também, tem um efeito na rede de apoio, não é? Numa primeira e numa segunda rede, fundamentais. Por exemplo, a Alta Europa gerou um setor à volta da indústria automóvel, na área dos moldes, na área dos assentos, do mobiliário, etc., da parte eletrónica, que tem, efetivamente, que permitiu, ao longo do tempo, depois, que neste momento Portugal já começa a ter também algum papel, por exemplo, na dimensão da indústria aeronáutica, com a presença em Portugal da Embraer, também apoiada, curiosamente, por fundos comunitários, e em que já há uma indústria nacional que há uns anos era inexistente. Eu, quando fui secretário de Estado, lembro-me de ter ido a Hamburgo com um conjunto de carolas, por assim dizer, entre aspas, que estavam a tentar lançar um cluster da indústria aeronáutica, e na altura aquilo parecia completamente uma miragem, porque de facto nós estávamos a milhas de distância disso. E com todo esse efeito induzido, não é? Criou-se uma dinâmica que neste momento já permite haver um conjunto de entidades que estão ativamente no terreno, algumas com uma dinâmica fantástica em setores de software, mas também noutros setores, com jovens saídos de universidades portuguesas que fizeram pós-graduações no MIT e em vários sítios e que estão aí a dar cartas em áreas acima de tudo, de greyware, né? de massa cinzenta. Que eu acho que é aí que a gente, de facto, tem um grande potencial de aproveitamento. Exatamente. O Franklin Alves tem uma carreira longa como gestor, fora das questões mais públicas. Neste novo palco onde está neste momento, consegue ver uma alteração daquilo que é o tecido empresarial português? Há, de facto, nos últimos anos, uma reformulação desse tecido empresarial? Eu acho que há uma profunda alteração, porque, a meu ver, os empresários necessariamente têm que lutar diariamente pela sua sobrevivência, no mínimo. Sobreviver significa ser permanentemente rentável, não é? Eu há muitos anos li que o custo de capital pode ser equivalente ao custo o que os ingleses diziam staying in business. De facto, é a rentabilidade mínima para não ir à falência mais tarde ou mais cedo. E portanto, esse instinto de sobrevivência obriga também os empresários a sistematicamente encontrarem soluções. Portanto, o mercado doméstico colapsou, ou quase. Bem, tem que encontrar outros mercados, portanto, foram lá para fora, não é? E, portanto, há muitos empresários que encontraram novos mercados, novos conceitos, novos produtos, apostaram muitos deles na evolução geracional, portanto, há muitos casos de empresas que, de facto, foram construídas a pulso por empresários, em alguns casos sem educação sequer, ou uma educação básica, mas que tinham qualidades intrínsecas como empreendedores. E um instinto de sobrevivência. Exatamente, e que pronto, são empresários. Isso é uma coisa que não se aprende, pode-se sofisticar, mas não se aprende. Não é? E que apostaram na geração seguinte. E, portanto, já têm filhos com cursos internacionais na área do marketing, da gestão. Eu, para lhe dar um exemplo, ainda há uma semana fui visitar uma empresa ali em Esmori chamada Bisilk. Eu nunca tinha ouvido falar. Não é? É uma empresa que é o terceiro player mundial na produção de quadros e ardósias e tudo o que tem a ver com estes quadros de marcações, não é? Que conseguem competir com 2 ou 3 grandes operadores internacionais e exportam para a Europa, estão a entrar no mercado americano, não é? E já não são uma pequena empresa, mas são uma empresa que conseguiu, portanto, neste ambiente,
encontrar o seu posicionamento, apostar na sofisticação dos seus quadros, e lá está. Portanto, eu acho que tem havido bastante essa transformação. Penso que há aqui uma questão que é um tema que atualmente se discute muito, que é muitas empresas que provavelmente cresceram num cenário de dinheiro fácil da última década, não é? Portanto, com acesso muito à dívida e com expansões pouco racionais, mas que exatamente eram alimentadas por um custo de dinheiro muito baixo, que agora têm pela frente opções de fundo a tomar. Nem todas vão sobreviver. Há aqui um tema crítico, a meu ver, que é o tema da concentração e do ganho de escala, não é? É tal questão de entrarem também em redes. E, portanto, tem que entrar em redes, tem que haver, se calhar, mais fusões, mais concentrações, mais processos de ganho de dimensão, mas isso é a evolução natural. Agora, eu acho que nessa dimensão nós temos, efetivamente, um tecido empresarial que, com todas as limitações e restrições que tem-se transformado muito no sentido positivo. Isso, Rui Martinho partilha desta opinião. Está a haver uma alteração. E tem de expectativa, exatamente, que esta alteração que já sentimos e que já está em marcha, que se consiga multiplicar. Agora, temos aqui 3 questões fundamentais para conseguir ultrapassar tudo isto. A primeira, efetivamente, e tem a ver com as empresas, é o reganhar de confiança em Portugal, para que o financiamento também comece a ser simples e acessível para as empresas que têm necessidade desse crédito, terem acesso mais fácil a ele, e para isso têm que, lá está, o sistema bancário e os seus componentes têm que reganhar essa confiança que se perdeu. Há sinais de que isso pode agora voltar mais facilmente. Nós temos sinais positivos, quer nas relações interbancárias, quer nos mercados em geral, quer nos mercados financeiros, quer nas condições, e, portanto, pode ser que venhamos a ter, brevemente, uma situação completamente diversa e que comece a repor o financiamento interno que é preciso no país. Depois, aproveitar muito bem tudo aquilo que é todos estes apoios, o BEI, o CREN, etc., aproveitá-los muito bem e, como disse o Rui Pedro, monitorizá-los e controlá-los e coordená-los de uma maneira muito eficiente e muito transparente, muito capaz. E, por último, ter a capacidade de perceber que o mercado é global e que, portanto, estas empresas têm, primeiro, que ter um produto e que o desenvolver, produto, digo eu, tanto faz ser indústria como serviços, produto que pode ser feito com as universidades, pode ser desenvolvido exatamente dentro da perspectiva de que quem tem mais talento, quem tem mais habilitações, é quem pode ajudar a fazer diferenciação naquilo que se oferece, entrar em redes para ter maior dimensão e ter maiores escalas e, a partir dali, internacionalizar-se de uma maneira que o mercado não é um mercado português, é um mercado global. Com isso e com o trabalho que todos temos que fazer, organismos estatais, organismos privados e as próprias empresas, eu penso que a médio prazo, e é por isso que eu faço sempre aquele horizonte nas análises que fazemos mesmo na ordem de 2020, eu acho que as empresas portuguesas podem ter uma multiplicação de casos de sucesso e um alargamento de mercado para além daquilo que são os mercados tradicionais. Muito bem, na segunda parte desta Comissão Executiva vamos também falar dos concursos que ainda vão permitir colocar na economia nacional cerca de 400 milhões de euros. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.